Sem dúvida que está. Muito bem. Quero falar uma coisa importante dizer sempre a cada espetáculo que a gente faz, que nós temos o apoio de uma lei chamada Rouanet. Sem a Lei Rouanet, nós não conseguiríamos fazer todas essas viagens que o Odilon falou, porque a gente leva tudo isso aqui, que está aqui, para todos os lugares que a gente vai. Então, nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Itaú, a Rede Itaú e o Laranjinha do Itaú. Isso, desde o começo, Muito obrigado. Muito bem. Nós, todas as sextas-feiras, como muitos de vocês sabem, para alguns talvez seja surpresa, nós fazemos um bate-papo aqui no palco depois do espetáculo. Eles são os nossos queridos companheiros. Vem cá, Vinícius, vem cá, peraí, é importante dizer uma coisa. Hoje é o Dia Internacional do Teatro, portanto, palmas para todos. E para todos que trabalham aqui no teatro, que vivem do teatro e se dedicam ao teatro, as nossas homenagens. Mas hoje, para comemorar esse dia tão importante, nós sempre convidamos, nas sextas-feiras, convidados especiais, sempre, sempre. E hoje temos dois convidados muito especiais. A gente sempre convida um psicanalista, ou uma psicanalista, um religioso, ou uma religiosa. E hoje nós temos a alegria de receber novamente aqui um dos maiores psicanalistas desse país, Chris Dunker, por favor. E Monja Cohen. Tanto o Chris quanto a Monja nos deram o prazer de estar conosco já em anos passados, aqui debatendo, e foi também uma surpresa, uma alegria saber que eles aceitaram participar novamente. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, viu, pela gentileza. Querido, força. Deu certo. Por favor. Monja, por gentileza, senta aqui. Cris, pulando uma cadeira ali. E eu vou chamar isso. E eu vou chamar aqui no palco também o nosso produtor, Ronaldo Diaferi, a quem eu peço uma salva de palmas. Obrigado. Porque, comemorando esse Dia Internacional do Teatro, eu tenho que agradecer, Marcelo tem que agradecer a ele por ter trazido esse texto maravilhoso aqui para o Brasil. Ele que lutou mais de quantos anos? 12. 12 anos para conseguir ter esse texto na mão. Então, muito obrigado e parabéns pelo Dia Internacional do Teatro. Imagina, eu que agradeço esse presente. Eu e Marcelo vamos nos trocar rapidamente e voltamos enquanto o Ronaldo faz as honras da casa. Até já, gente. Bom, nossos convidados dispensam apresentações, né? Mas como nós estamos transmitindo para o Brasil e para o exterior, através do nosso Instagram, eu vou ler rapidamente, tá? Monja Cohen é missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, em São Paulo. Com mais de 20 livros publicados, 1 milhão de livros vendidos, orienta diversos grupos zen budistas no Brasil e participa de atividades públicas e privadas, promovendo o princípio da não violência ativa e cultura da paz. Apresenta o programa semanal Momento Zen, na Rádio Vibe Mundial, e o podcast Despertar Zen. E o Christian Dunker, que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Analista, membro do Fórum do Campo Lacaniano, doutor e livre-docente pela USP, com pós-graduação pela Manchester Metropolitan University. Youtuber e articulista da Wall Tutti. Autor de mais de 100 artigos científicos e professor convidado de mais de 15 universidades estrangeiras. Autor da Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalística, Prêmio Jabuti 2012,
o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que é Prêmio Jabuti 2015, e Reinvenção da Intimidade, Palhaço e o Psicanalista, com Cláudio Tebas, Lacan e a Democracia e Luto Finito e Infinitos. Como vocês viram, nós estamos bem acompanhados hoje, né? Eu vou dar alguns minutos para eles colocarem o que vocês acharam dessa apresentação de hoje, já que é a segunda vez, cada um. Né? Vamos começar pela Monja? Você começa? Eu havia assistido a peça uma vez e hoje é como se fosse de novo a primeira vez. É sempre algum detalhe, alguma coisa que a gente, uma primeira vez que vê ou que ouve um texto, você não capta todas as nuances, e provavelmente não captei todas as nuances ainda. Mas é de uma beleza incrível, não só os dois grandes atores, intérpretes, mas o texto em si é de uma riqueza incomensurável, por uma reflexão de cada um de nós. Deus existe? O que chamamos de Deus? O que é uma religião? São perguntas que nós temos que nos fazer, porque muitas vezes somos levados a uma determinada tradição espiritual pela vovó, pelo vovô, e nunca nos questionamos verdadeiramente, e nós precisamos nos questionar. Por isso é importante a pergunta que não deve ser calada, que não deve ser posta embaixo do tapete. Tem sentido a vida, a nossa existência? O que é vida, o que é morte, o que é dor, o que é sofrimento, o que é guerra? Não é? Nós estamos vivendo em guerras pelo mundo. Então, é um texto muito presente no que está acontecendo atualmente conosco, na nossa vida. E é para a nossa reflexão. Acho que cada um que vem aqui, eu acredito muito no teatro como se fosse um ritual litúrgico, e que as pessoas vêm aqui para receber essas bênçãos de reflexão, de aprender a pensar, a repensar aquilo que você acha que são seus conceitos e as suas ideias, e você repensá-las sob a orientação, a experiência desse texto que nos provoca. E por provocar ele é bom, porque nós temos que sempre sair da área de conforto. Quando está muito confortável, a gente deve procurar alguma coisa que nos tire dessa área de conforto, para poder caminhar um pouquinho mais. É o que eu senti hoje. E qual a diferença entre a primeira vez e agora? Você notou alguma diferença? Não? Tem a diferença em mim, tem a diferença em todos nós. E é o que eu falei, dessa vez eu vi detalhes que antes eu não tinha nem percebido, né? E que são muito, muito importantes. São pequenas coisas e pequenos trechos de pequenas falas em que a gente, de repente, por esse instante da minha vida também, a gente se aprofunda um pouquinho mais. A primeira vez é uma visão geral, interessante, bonita, divertida, e essa vai um pouquinho mais fundo. Eu acho que vale a pena ver outra vez. Recomendo. Olha, é uma boa ideia, vocês estão vendo uma boa indicação, né? Para voltarem. Cris. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Monja, é sempre um prazer, uma honra escutar suas palavras. E eu diria que a diferença da primeira para agora a apresentação, eu acho que é basicamente nós, né? Nós nos transformamos de 4 anos para cá. No momento em que pela primeira vez a gente escutava a importância do diálogo, a importância da palavra, a importância do teatro como uma... Gostei muito do que a Monja falou, uma espécie de ritual de cura, né? Ou mesmo como aparece na peça, né? Talvez a gente vai discutir isso, a religião, a espiritualidade é uma espécie de enfermaria, né? E o teatro é também uma experiência de cura. Começou assim na Grécia, né? As tragédias gregas eram uma forma de elaborar a piedade, o medo, de dividir esteticamente o sofrimento e tratá-lo, né? São os nossos precursores. No fundo, a psicanálise começou a partir do teatro. Primeira forma de tratamento que o Freud desenvolveu, ele chamou de catarse, em homenagem à maneira como se entendia o teatro antigo como uma catarse de afetos, né?
Acho que a experiência que a gente já tem tido, né, de recuperar o diálogo, né, de recuperar o poder da palavra, de dividir a palavra, né, e de colocar as questões que, a pretexto ou a razão da divindade, a gente viu aqui colocadas. Né? A gente discutiu a origem da ética, né? Afinal, de onde vem nossa consciência do bem e do mal. A gente discutiu a experiência estética, a pequena caixinha, né? que faz ele se encantar com o mundo. A gente discutiu a origem e o sentido do sofrimento. E a gente discutiu o sentido da vida. Ou seja, se não tivéssemos, né, essa estrutura dialogal, se não tivéssemos a hipótese de Deus, talvez essas perguntas seriam muito mais pobres. Né? Elas teriam um menor efeito de congregação, de comunidade, né, e de reflexão. Porque, afinal, é também um diálogo que funciona como modelo para... Puxa, se a gente pudesse discutir os nossos conflitos desse jeito, talvez a guerra fosse outra. Né? É isso. Bom, você está voltando pela segunda vez também. Agora eu quero também a sua opinião. Como é a segunda vez? Assim estimula o povo a voltar, né? Tem uma diferença, mas não sei se é assim nos meus olhos, né? Ou nos meus ouvidos. A peça adquiriu assim, uma experiência temporal um pouco mais densa. Né? A gente assistiu as primeiras, né, apresentações, e o texto ele corria muito. Né? Eu acho que agora o Dilon, o Marcelo, eles encontraram assim um uso do silêncio, né? Nas pausas, né? A maneira como vem e volta o rádio, eu diria mais impactante. Né? O Freud tosse menos. Né? A primeira vez eu até comentei, falei, é muito sangue, isso está muito, vamos dizer assim, divide um pouco a atenção da gente. Eu acho que agora o sangue foi na justa medida, né? Diminuiu a intensidade. Acho também que a movimentação deles no palco, são 180 apresentações, né? Parece uma dança, né? Parece que eles estão muito sincrônicos com as palavras, com os gestos e o que eles estão dizendo funcionam, no meu entender, na minha lembrança, muito melhor agora. Né? A peça vai amadurecendo e eles vão adquirindo um fisiologismo, a coisa se torna mais natural, né? É um amadurecimento normal da peça. Talvez seja esse um dos fatores do sucesso, né? Nós estamos no 5º ano e vamos continuar até o final de abril aqui e iniciar a temporada viajando pelo Brasil inteiro outra vez, por todas as capitais. Parabéns. Hein? Bom, mas eu estou aqui para provocar, para colocar fogo no parquinho hoje. Vou começar pela monja. Normalmente eu começo pelo psicanalista, que eu tenho uma frase aqui do Freud no texto que ele diz o seguinte: para entrar no reino dos céus você precisa voltar a ser criança. E religião é uma enfermaria. Religião o quê? É uma enfermaria. Em primeiro lugar, monja, o budismo é uma religião. E segundo, é possível dar saúde mental com religião? Bem, é interessante, eu estou vindo do interior de Aracaju, de Sergipe, onde o prefeito de uma cidade chamada Simão Dias instituiu um estudo sobre doenças mentais e como que nós podemos tratar toda a prefeitura de Simão Dias, que é uma cidade até pequena, está reunida agora todos os membros para pensar em como pode ser a cura de doenças mentais, como é que nós evitamos suicídios, principalmente, né? E muitas questões que hoje é no mundo todo, né? A gente está com essa questão de conhecer a mente humana e como ela funciona e como é que nós podemos tratá-la para que ela fique bem, que não queira nem se matar, nem matar ninguém, e não crise de ansiedade, síndrome do pânico, etc. e tal, que é muito premente, né? E aí você me pergunta, o budismo é uma religião de milhões de adeptos, se a gente pensar nisso, na Ásia principalmente. Se eu chegar para uma pessoa e perguntar, você é budista? Sou. E eu morei muitos anos no Japão,
E eu percebi que as pessoas leigas, principalmente, nas casas das quais eu ia rezar, tinham muita fé e contavam de milagres. Milagres de doenças, de curas, de filhos que tinham desaparecido e que por eles rezarem voltaram. É interessante a questão da fé. No que você acredita? Não precisa dar um nome. Por exemplo, no judaísmo não tem nome, né? Aquele cujo nome não pode ser dito. No budismo não se fala em Deus, é uma palavra que não é usada. Nós falamos que tudo que existe é a natureza Buda manifesta, que a natureza em si é a manifestação do sagrado, e não tem um sagrado separado da própria criação, e criaturas são uma coisa só. Não tem o Criador separado da criação. E essa é uma mudança muito grande. Então, quando pergunta para um budista, você acredita em quê? Você acredita em Deus? E a gente fala, não é Deus. Eu acredito na natureza Buda. Eu acredito na natureza, na sua capacidade de regeneração e transformação. Agora, precisa ter uma intenção também. Será que a nossa intenção, a prece ou a meditação, não pode ser uma intenção na direção de alguma coisa? Qual é a nossa intenção? Uma vez eu fui a Aparecida do Norte, eu estava indo, não fui à igreja, eu estava passando perto, e tinha um posto de gasolina. E nesse posto de gasolina tinha uma imagem, uma grutazinha com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e atrás tinha uma prece. E no meio da prece estava escrito, faça aqui o seu pedido. Aí é difícil, né? Qual é o seu pedido? Não é o mágico da lâmpada que pode ter 3, é 1. Qual é o seu pedido? Eu acho que nesse sentido, quando a gente fala de religião, no sentido de vai dar um foco na sua vida, em que foco vai dar, o que você quer de verdade, e como que você chega lá, que ações, que atitudes você pode... Não é que vai cair do céu, não. O que você faz para que isso aconteça? Esse é mais o caminho do Zen. Então, ele é uma religião de milhões de adeptos, mas aqui no Brasil o pessoal diz que é muito uma filosofia. Mas filosofia até a filosofia cristã. Quem é cristão segue a filosofia de Jesus, que é a filosofia cristã. Então, todas as religiões têm uma base filosófica de como estamos vivendo a nossa vida e como que nós queremos viver a nossa vida e se podemos melhorar um pouquinho. Mas essa discussão, não é uma discussão, esse diálogo sobre o que é religião é muito importante. Religare, mas também chama relegere. Vamos ler de novo a nossa história, vamos ler de novo o que está acontecendo, vamos ler de novo as nossas crenças. É a crença da vovó. Eu tinha uma vovó que era muito católica, que ela voltava para casa e disse, agora eu vou te dar um beijinho de Jesus. Ela ia para mim e me dava um beijinho, não é meu beijo, é de Jesus. Eu achava aquilo de uma doçura muito grande, mas eu também não acreditava. Não acreditava. E teve uma época na vida, eu tinha um colégio de freiras, toda manhã tinha uma missa, eu ficava olhando para Nossa Senhora, e um dia eu falei para minha irmã, ela mexeu. A minha irmã é médica, nessa época isso eu tinha aqui, 11 anos, ela tinha uns 13, ela disse, mexe para qualquer um que olhar fixo. Não venha santinha do Paoco, ela me chamava, não venha com coisa de santinha, não, porque qualquer um que olhar fixo para uma imagem, ela vai mexer. Então, todos os meus arroubos de ter experiências místicas muito bonitas, elas foram ceifadas muito cedo pela mente científica da minha irmã e meu pai, que era ateu. Minha mãe acreditava não sei no que, e eu perguntava para ela, mamãe, o que é isso que você acredita? E minha mãe era uma mulher que eu considerava muito inteligente, muito agradável de estar por perto. E como é que ela acreditava numa coisa chamada Deus? O que era isto? E eu comecei a pesquisar em mim e no mundo o que é que chamam de Deus. O que é que estão chamando? A quem você está invocando? Será que tem uma coisa em nós, na nossa mente, que a gente acha que está para cima porque está por aqui mesmo? É aqui que a gente está chamando essa sabedoria maior, que a gente tem uma palavra em sânscrito, Anuktara Samyak Sambodhai. Você está chamando essa sabedoria superior, que é em você, que ela se manifeste? Ou você está com a sabedoria inferior das coisas mais simples? Ou você procura uma sabedoria maior? Para mim, funciona um pouquinho nesse caminho. Encontrei vários monges no Japão que diziam, tinha uma outra monja norte-americana que fazia parte do nosso grupo, eles diziam assim, mas que inveja de vocês têm fé, porque nós não temos fé nenhuma.
monges dizem isso. O que nós chamamos de fé? Tem fé em quê? Numa fantasia, numa formação mental? Ou você tem fé no DNA? Tem fé na capacidade humana de transformação? Tem fé na mágica que pode ser na vida? E eu vou dizer, eu rezei uma vez de verdade mesmo, quando minha neta resolveu ter o bebê em casa. De novo, minha irmã médica dizendo, tá louca, pode morrer em 1 minuto, morre, né? Tem uma coisa grave. E eu estava com o pé quebrado, fiquei na porta do quarto, a menininha lá com a perninha aberta, com a moça postando um óleozinho, né? E o bebê vinha e voltava. E a gente vê na televisão as mulheres dando a luz aos berros, ela não berrava. Eu falo, você pode berrar, eu já avisei os vizinhos, você pode berrar. Tudo bem, né? E de repente, eu falei, aquilo vinha e voltava, já faziam 6 horas, tinha estourado a bolsa, eu falei, vai morrer a criança, vai morrer a mãe, o que eu faço? Vou rezar. Quando você não sabe mais o que fazer, quando não tem mais nada que você possa fazer. Eu não sou médica, eu não sou parteira, nunca vi um parto na minha vida. Então, um risco de vida, morte aqui da minha neta, do meu primeiro bisneto. O que eu faço? Eu rezei. E eu peguei um livro que a gente chama o livro da sabedoria. E que o vento da sabedoria venha e liberte esses seres do sofrimento que estão. E eu rezei o melhor que eu pude, aquilo que se reza do fundo do coração. E o bebê nasceu. Muito bom. E, Cris, e na psicanálise, esse processo do desenvolvimento da espiritualidade, isso Freud era tão forte para ele, que ele passou a vida toda debatendo isso. O último livro dele, Moisés e o monoteísmo, quer dizer, é muito engraçado quando o Lewis fala para ele assim, mas se o senhor está satisfeito com a sua descrença, por que discutir? Mas ele não estava satisfeito, né? Então, Odilon, Freud decompôs e analisou a religião de diferentes maneiras, né? Ele tem um livro sobre a história do judaísmo, né? Moisés. Ele tem um trabalho sobre como a religião pode dar sustentação para um tipo específico de sofrimento, que é a neurose obsessiva. O neurótico obsessivo é alguém que inventa uma religião que é só dele, com as orações dele, com os rituais dele, com os pensamentos dele. E ele também falou da religião de uma maneira talvez mais incisiva, ao dizer assim, ela é também uma ilusão. E aí eu tenho uma pergunta para a monja, né? O que é uma ilusão? Porque isso parece uma resposta fácil, né? Uma resposta que tem uma certa história, né? É uma ilusão que, no fundo, os homens se criam, né? Então, os seres humanos criam os deuses, Deus em particular, a sua imagem e semelhança, para se protegerem. Para se protegerem da crueldade, das questões que eles se colocam e não conseguem responder. E a pergunta que ele vai desenvolvendo é muito menos, vamos dizer assim, cética do que parece, porque ele desloca o problema para, tudo bem, é uma ilusão, mas o que é uma ilusão? O que a gente pode dizer? A poesia é uma ilusão? A gente pode dizer aquela crença decisiva naquele momento em que tudo mais se foi, é uma ilusão. Mas as ilusões, elas têm uma eficácia. As ilusões, elas provocam transformações. As ilusões têm, vamos dizer assim, uma dimensão de transformação da realidade. E esse é um problema em aberto. É um problema que não exige uma teologia para ser enfrentado, não exige uma fé na irracionalidade, mas que é um problema relevante, né? Como é que pode acontecer tal coisa como eu falo, eu penso e algo se transforma em mim? Eu achei, vendo pela segunda vez a peça, uma coisa que tinha me passado assim meio desapercebido, como são as coisas muito óbvias e contundentes, que é o fato de que quem provoca o encontro é o Freud. Ou seja, é ele que tem uma pergunta, não é o Lewis, né? E ele tem uma pergunta que é muito importante, muito clinicamente relevante, que é assim, o que leva alguém a se converter? E essa é uma pergunta que você não precisa acreditar em Deus ou ter uma religião específica para se fazer, porque
a conversão, e isso eu acredito, né? E isso, vamos dizer assim, a gente já tem testemunhos diretos, né? Ela é essa magia da gente se transformar em outra pessoa durante a mesma vida, né? Ou seja, como é que isso acontece? Porque eu gostaria de ter essa chave para poder ajudar meus pacientes a se converterem, né, em outras pessoas, melhores, piores, mas em outras pessoas. E a peça ela vai se desenvolvendo em torno disso, né? Desses momentos em que a religião aparece como uma enfermaria, parece óbvio. Mas a enfermaria é um lugar de cuidado. A enfermaria é um lugar de acolhimento. A enfermaria é um lugar onde conversões acontecem, né? Eu tive com a Cris, minha esposa, eu acho que é Cajural, na Índia, onde está lá, nem sei se é verdade, pergunta para a monja, a figueira onde Buda descansou. E quando você chega num lugar como esse, né, quando você pisa e vê a árvore, né, se é a mesma ou se foi outra que plantou, você olha para aquilo e diz, aqui tem um lugar sagrado. Mas o que faz esse sagrado? Sombra. Uma enfermagem. Um lugar onde a gente descansa. Eu acho que isso combina com as ilusões. As ilusões, elas produzem um descanso para uma vida que seria insuportável se fosse só o apino. Se fosse a realidade tal qual ela é. Se fosse a natureza nua e crua. Aí eu respondo, faço uma pergunta para vocês, né? Precisamos de enfermarias e ilusões? Né? Ou daria para viver sem isso? Monja, por favor. Muito bom. Bom, eu acho que o mundo é uma enfermaria, né? Pois é, e o teatro em particular. Desculpa, só entrando, porque você falou uma coisa tão bonita, eu estava ouvindo lá do camarim, quando você falou da catarse, ou que a psicanálise surgiu com o teatro na catarse, né? Que é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? Quando a dificuldade que a gente sempre fala, né, das pessoas abandonarem o celular, abandonarem o mundo externo para se concentrarem nesse momento de catarse, onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas se enraivecem, não importa, elas se refletem em conjunto. Isso é a catarse. E isso é mágico, né? E o teatro talvez seja uma das poucas áreas da arte que isso consegue fazer de uma maneira tão evidente assim, né? Então é muito bonito, mas isso também você falou pelo que eu me lembro, os hospitais e os sanatórios na Grécia eram próximos dos teatros, sim, não é isso? Sim. A gente vai em Kos, né, onde Hipócrates pensou o começo da medicina, ou pelo menos miticamente, os templos de Asclépio, e eles têm uma estrutura incrível, porque você entra e vê estátuas, né, de um lado e de outro, como as estátuas do Freud. Daí você caminha e passa por um lugar que é feito para você ter sonhos, né? O teatro é um lugar de produção de sonhos. Daí você sobe e tem os banhos, né? Então você vai passando pelos processos de cura. Daí você tem o lugar onde se tocava música. E no alto você tem o teatro. O teatro, Ou seja, o processo, isso é o hospital, né? A estrutura do hospital. O processo da cura termina no teatro. E são teatros, né, para 30 mil pessoas. Então, eu vou propor só uma coisa. Nós vamos cobrar um pouquinho mais hoje, gente, de vocês, porque tem, além do espetáculo, tem um processo de cura, a gente vai passar um chapéu aí, tá bom? Não, só um comentário com relação a isso que você falou, que existem estudos, pesquisas, e vários professores de várias universidades falam que na Grécia, né, por conta dessa ideia, um médico ele receitava, além das ervas, dos remédios, que espetáculo você deveria assistir. Não é? Então isso fazia parte desse processo de cura ou de evolução, enfim, só esse comentário. Mas a monja queria comentar também. Já nem sei o quê. Sobre a ilusão. Libertar-se das ilusões. Budismo, então, né? uma coisa que a gente usa muito no budismo, a palavra é delusão. Que a nossa mente é deludida, eu acredito naquilo que não é verdadeiro. Quando eu acho que tem alguma coisa fixa e permanente,
Veja só, o princípio básico da sabedoria de Buda é dizer que não há nada fixo nem nada permanente. Nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Ok? Gostaram da frase? Nada tem uma auto-identidade substancial, independente e separada. Está tudo misturado com tudo que existe, né? Agora, o que vai falar para nós que realmente que o que é delusões? Eu acho que eu tenho uma alma fixa e permanente, tem alguma coisa em mim que é permanente e fixa, isso é delusão para nós. Como um mágico que tira da cartola um coelho. Ele usou mágica, ele não tirou da cartola um coelho, dá a impressão de. É uma visão errada, é tão rápido que eu penso que verdadeiramente ele tirou do nada uma coisa. Se eu acredito nisso, a minha mente está deludida. A ilusão de ótica pode criar uma delusão, e a mente deludida sofre muito. Então, o budismo trabalha muito para você cortar as delusões. Veja a realidade como ela é, as coisas como elas são e como é que você lida com elas. Como é que você responde ao mundo, não como você reage ao mundo. E a beleza do diálogo que vocês dois trazem para nós aqui, e que também já foi comentado, é isto. Como é que nós podemos dialogar, pensar de forma diferente, partidos políticos diferentes, pontos de vista, times de futebol diferentes, sem ficar insultando uma outra, mas respeitando uma outra. Reconhecendo que é inteligente, tem capacidade, tem ciência, tem sentimento, respeito, eu não sou como você era como eu, você não é mais como eu. O que foi que fez você se mudar? O que foi mudou em você? E tem pessoas que vêm praticar meditação comigo e dizem assim, monja, eu tinha uns amigos, eu não acho mais graça em estar com eles. Eu falei que interessante, porque você mudou e os seus amigos não mudaram com você. E as brincadeiras que faziam antes não tem mais graça para mim. Mas aí você pode ter outros amigos, ou pessoas, ou trazer a sua conversa. Mas não precisa odiá-los por isso. Nem por isso. E pode trazer o seu ponto de vista para um diálogo, e não para uma briga. E a gente briga porque não pensa como eu penso, parece que destrói uma fantasia que eu criei de mim mesma, um personagem que eu criei para mim, que fica fragilizado se alguém pensa diferente. Que parece um pouco a história do Freud na história. Por que ele chama, meu amigo, você que é tão inteligente, tão maravilhoso, como é que você mudou de ponto de vista? Quer dizer, fragiliza o meu estado. A minha percepção, não é isso, Cristina? E Cris, você falou uma coisa interessante, na sua percepção, que a pergunta era diferente. É o Freud que pergunta, né? E é verdade, a peça de fato começa com a chegada do Lewis, que é convidado pelo Freud. Ele fala assim, vou lhe dizer por que ele escrevi. Quer dizer, não é o Lewis que vem aqui falar com o Freud. Sim, ele tem interesse. Ele falou, mas por que o senhor veio mesmo não concorda? Ah, eu queria conhecê-lo. Mas o Freud é que chama, porque ele quer saber por quê. Era um grande questionador, né? E quando a gente talvez deixa de questionar, de perguntar, que a gente cai no radicalismo. Você falou também o que mudou. Nós mudamos da última vez que vocês vieram para cá. E agora imagine eu, Marcelo, Ronaldo e todos que trabalhamos aqui, nós estamos entrando no 5º ano consecutivo. E diariamente a gente se questiona sobre os conceitos religiosos que nós temos de vida, de sentido de vida, familiar, porque é permanente essa provocação que esse texto traz, que o teatro traz de um modo geral. Essa questão que a peça traz, eu acho que hoje é muito forte para o público, que é o teste do diálogo, né? Quer dizer, a pessoa refletir sobre... As pessoas não estão dialogando nem em casa, nem com a família. As guerras, quando nós estreamos, estávamos prestes a estrear, veio a guerra da Ucrânia, e depois veio Gaza, no meio da temporada. Agora é o Irã. E o Freud fala para ele assim, o senhor não está ouvindo o rádio, nada mudou, a autodestruição está dentro de nós. Então, esse processo reflexivo trazido por esses dois homens brilhantes é importante, não é? Acho que é importante e, assim, duplamente importante. Tanto se você pensa assim, o Freud como um homem de ciência, né,
E a peça é muito, muito fiel nesse ponto, né? Ele dizia a psicanálise faz parte do ponto de vista, né, ou da visão de mundo científica, mas que se abre para como é que pode acontecer uma conversão, né? Mas que se abre para uma dúvida. E isso não tinha escutado na primeira vez, né, na primeira versão. O Freud está morrendo. E ele está às voltas com esse grande enigma da finitude. Ele escreveu sobre a pulsão de morte, perdeu a filha, perdeu o neto. E ele chama, ou eu diria assim, o Lewis é o analista dele, né? Ele chama alguém que passou por uma experiência de conversão, até mesmo para pôr à prova a sua potencial conversão, né? E eu acho que isso é o que melhor se pode esperar de uma ciência que não esteja, vamos dizer assim, fechada para o mundo, né? Que não esteja voltada só para si mesma. E do outro lado, você tem formas religiosas que, vamos dizer assim, se esqueceram de se perguntar o que é uma ilusão. Que esse me parece o perigo e a diferença entre uma ilusão e uma fantasia no sentido técnico do termo. Ou seja, uma fantasia inconsciente. Ou seja, uma ilusão que você tem e que te faz criar convicções que você quer assim converter o outro, impor ao outro, e aí você perde tanto a sua capacidade científica quanto a sua capacidade religiosa, né? Quanto a sua capacidade de pôr à prova sua fé, né? Então, eu acho que é um texto e é uma experiência de diálogo curativa para a ciência e para a religião, que a gente, enfim, infelizmente, vê se degradar como as guerras que se repetem, né? É um diálogo para os nossos tempos. Por que a gente não consegue, de fato, praticar isso que a gente acabou de ouvir aqui? Ciência enlouqueceu e a religião também, juntas, né? Se esquecendo de se perguntar, afinal, que ilusões são essas que fundamentam as nossas perguntas? Interessante. Olha, acho que a gente sempre abre para perguntas da plateia. Sim. E acho importante. Então aí, tá com o microfone aí? Beleza? Tem um microfone, alguém gostaria de perguntar? Levanta a mão. Alguém? Aqui, ó, bem aqui na frente tem uma pessoa. Vocês não conseguem ouvir, que a minha voz está um pouco ruim. Bota um minutinho só. Bota mais retorno aqui na caixa e um pouquinho mais alto aqui para a gente ouvir bem, por favor. Pode falar. O meu nome é Paula. Há 24 anos atrás eu tive o prazer de conversar com a Monja Cohen num projeto de ensino médio que falava justamente disso, de finitude, de transformação, era uma fase, né, de adolescente saindo do ensino médio, então quem é você, a relação, né, de vida após a morte, enfim. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu digo que eu sou assim. Eu não acredito em bruxas, mas elas existem e eu não mexo com elas. E eu não tenho uma religião fixa, porque eu acho que ter uma religião fixa vai fazer com que eu me prenda em certos dogmas e me feche para outras possibilidades, né? Então, se eu tenho uma religião fixa, essa religião não me permite... muito entre aspas, né? Não me permite ir a um templo ou ir a uma outra festividade religiosa. Então, por me prender, eu não tenho isso. E Paula, sempre, a sua gentileza de você ser um pouquinho, mas se quiser fazer uma pergunta ou uma colocação, para que dê possibilidade para outras pessoas também, por favor. E a minha questão é justamente essa. Por que essa necessidade de se falar de Deus e de se provar esse Deus, né? De se provar que o meu Deus é maior que o outro, ou a minha religião é maior que outra, né? Que necessidade é essa que eu tenho de dizer só eu estou certo e outras pessoas ou outras crenças não estão? Comigo? Ronaldo, dá o seu microfone aqui, porque esse daqui não está falando, esse microfone aqui, viu? Oi?
Opa, viu só? Agora começou a falar. É só dar uma bronca que ele começa. Ele funciona. Eu vou arriscar Vai lá, fale. uma possibilidade, né, que aparece no diálogo, que é a função protetiva da religião, né, que, no fundo, reeditaria a proteção que a gente encontrou dos nossos pais, dos nossos cuidadores, quando éramos pequenos. Né. Então, no fundo, questionar-se sobre esta forma, sobre essa maneira de entender a religiosidade, é se questionar sobre o que nos protege. Da fome, da doença, da finitude. Né? E isso não é fácil. Né? Ou seja, a maior parte das guerras religiosas, elas são uma espécie assim de tentativa de curar as incertezas que nós temos. A tentativa de, vamos dizer assim, impedir que a gente leve mais à frente o nosso ceticismo. Ou seja, de que nós, no fundo, sabemos que isso é uma ilusão. Não, mas eu não quero saber disso. Como é que eu faço para lidar com essa incerteza quando eu não tenho mais o diálogo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te converter para daí eu recuperar a minha certeza perdida. E isso é a gênese da violência. Né? Eu vou fazer você, né, se dobrar, aceitar, falar a minha língua, te colonizar, porque aí eu recupero, né, a certeza perdida. Eu não tenho que me colocar em dúvida, eu não tenho que me colocar em incerteza. Né? Eu crio uma espécie de certeza prática, expandindo a minha crença. Como se mais gente acreditar como eu vou estar mais seguro. Só que isso é um tipo de, vamos dizer assim, infinito ruim. Quanto mais pessoas eu converto, pior fica a minha descrença potencial. Daí a ideia de que a verdadeira conversão é aquela que a gente viu aqui, né? Do improvável, estou andando de moto, indo num zoológico, não sei bem porquê, mas aconteceu. Né? Não sei bem. A hora que você sabe demais, problemas. E se estamos falando de várias tradições espirituais que existem no mundo, são várias linguagens diferentes. Como povos falam línguas diferentes, como há culturas diferentes. Então foram surgindo relações com aquilo que a gente pode chamar o sagrado, que são linguagens diferentes. E não adianta a gente querer comparar, brigar e dizer essa é melhor que a outra. Eu não falo árabe, por exemplo. Então, se alguém chegar aqui e falar árabe para mim, vou achar que é uma musicalidade interessante, mas as palavras não terão sentido para mim. Enquanto para uma pessoa que nasceu num país árabe que fala, vai fazer sentido. E eu brigar por isso, e dizer você tem que falar português, e você tem que falar a minha língua, não é bem isso, né? A gente tem que respeitar e compreender que há maneiras diferentes de se comunicar com aquilo que nós podemos chamar a parte mais sagrada do ser humano, mas existem maneiras diferentes de comunicação, de rituais, etc. Elas existem, como o nosso amigo Freud aqui tem todas essas deidades representando tradições diferentes, que é uma pergunta que o próprio Freud tem, né? Que quem são esses deuses todos? Por que eu tenho eles todos aqui? Por que cada um deles representa alguma coisa, mas existe uma semelhança? Eles estão praticamente num altar, né? Estão espalhados como um altar, coisas sagradas, e não estão no chão, não é pisado em cima. É reconhecido como manifestações da mente humana, de significância de alguma coisa que a mente humana por si não consegue alcançar. Então dá imagens e faz rituais. É interessante, é bonito. Eu acho que as práticas religiosas, para mim, os ritos religiosos são muito bonitos. Mas a gente tem que entendê-los, né? E não dizer eu não faço parte de nada, não. A gente faz parte de tudo. A gente compreende as várias tradições, né? As nossas tradições de origem africana, de matriz africana, são muito perseguidas aqui no Brasil. São muito mesmo. Quando né? nós tivemos o Pai de Santo participando lá no Rio de Janeiro, e aqui mesmo em São Paulo participando, porque a gente já convidou o Pai de Santo, o rabino, psicanalista de várias correntes, psicólogos. Eu lembro que este Pai de Santo lá do Rio de Janeiro, um homem inteligentíssimo, brilhante, ele falou assim, uma coisa que você falou, monja, da outra vez, falou assim, de que Deus vocês estão falando? De que Deus estão falando? Que para eles é outra coisa. Eu lembro que você colocou tão interessante que me marcou, porque a gente sabe, mas quando é colocado claramente, a monja falou da outra vez assim, Jesus Cristo
Não, tem uma parte do planeta que nunca ouviu falar, não sabe quem é. Isso aqui no Ocidente a gente sabe, mas não é, né? Então, são muitas as possibilidades, né? Mais alguém aqui? Ali na segunda fila, e acho que lá atrás tem alguém também? Tem bastante. Nós vamos... E a ordem agora eu não sei, mas vamos lá. Vamos tentar, porque a gente tem... Quem que está? Ah, tem aí. E atrás de você tem uma moça também que quer falar. Vamos lá. Boa noite. Só peço a ser bem objetivos para a gente ganhar tempo, para dar mais espaço para todo mundo. Pode por deixar. favor. Bom, só uma questão bem rápida. Eu queria saber se a religião, na visão de todos vocês, né, quem quiser puder responder, se ela não tem uma função muito parecida com o paradoxo da tolerância de Popper. Se você tem o dogma religioso, ele me impede de ter essa conexão com a ideia do outro. Eu não vejo você, eu desumanizo você, então esse é a raiz do mal. Então a minha questão é, a religião ela não está muito conectada com essa raiz da impossibilidade de que eu veja o outro. Né? Essa é a minha dúvida. Vamos já? Assim? Sim, eu acho que a tua pergunta toca numa questão muito contemporânea, que é mais ou menos assim. As religiões cultivam a tolerância até que elas se sentem ameaçadas, né? Aí o intolerante é sempre o outro, né? E a pergunta a gente deve ser tolerante com o intolerante? Como é que a gente faz com o fascista? Como é que a gente faz com aquele que diz assim, olha, existem muitas línguas, a que vocês têm que falar é a minha, né? A gente inclui ele como mais uma voz, ou ele é uma voz que está pleiteando o apagamento das múltiplas vozes, né? E aí a gente vai dizer assim, não, contra esse a gente tem que usar a intolerância. Portanto, a gente vai se tornar aquilo que a gente considera o inimigo, o oposto, né? Esse paradoxo eu remeto aos koans budistas para resolvê-lo. A vida é paradoxal, né? E a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. Por mais que a gente diz o caminho é livre se não tem escolha, sem apego e sem aversão o caminho é livre, né? Mas sempre a gente se apega a alguma coisa ou sente aversão de alguma outra. Então você perceber isso e lidar com isso é mais importante. Eu não preciso querer dizer o meu time de futebol é melhor que o seu, mas eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir um bom jogo de futebol, para mim é divertido. Quando eu acho que estão roubando, já aconteceu recentemente, é muito desagradável, você perde o encanto, né? Porque o encanto do jogo é que você não sabe quem vai ganhar. O encanto do jogo não é fazer machucar o outro, é a arte de poder usar essa bola, né, e ter uma visão mais ampla, né? Então, se a gente vê as religiões, o campo da espiritualidade, como essas possibilidades, é uma coisa. Agora, quando que a religião é usada como um pretexto para fazer guerras e que, na verdade, o que está querendo é outra coisa e nem mesmo impor o seu valor religioso, mas eu estou pensando em dinheiro, em fama, poder, que são umas coisas que para nós humanos são muito grandes, né? Mais a pé do que a própria religião em si. Quem é que tem a liderança, quem é que manda aqui, quem é o chefe, eu vou dobrar vocês vão fazer o que eu quero. Não estamos vendo isso no mundo agora? E não é em nome de uma religião, né? Não está sendo em nome de uma religião. É bem interessante. Entre os grupos que brigam por religiões ainda está lá, né? Mas a gente vê até entre a mesma religião embates entre o próprio, como o Lewis fala na peça, o maior problema do cristianismo são os cristãos, né? A gente vê hoje no Brasil, por exemplo, a gente vê isso, né? Denominações cristãs diferentes se agredindo, fora de lógica isso, né? Mas tem uma moça que está de branco, que ela levantou a mão logo cedo, pois não. É um prazer estar aqui, né? A Sobrap trouxe no início das apresentações caravanas e fomos convidados várias vezes a estar aqui, né? Christian, como um grande mestre das nossas jornadas psicanalíticas, você sempre fala que nós existimos no olhar do outro, né? Na sua concepção, nesse momento da peça, onde que ele intitula ou ele coloca um pedestal ao Lewis, no caso, se tornando o analisando dele, ele retorna ao seu existir naquele momento?
Bom, o título do livro é uma pergunta, né? Será que eu só existo no olhar do outro? Porque, eventualmente, não é verdade. Né? Eventualmente, tem algo que subsiste, né? Para além da relacionalidade, para além de como somos reconhecidos e nos reconhecemos. Né? Mas, diria assim, que vale aí nessa pergunta, tomar isso como uma pergunta, porque, no fundo, é essa pergunta que nos protege da intolerância. É essa pergunta que o Freud, e eu achei muito bonito para o lado da psicanálise, leva até o fim. Né? Ou seja, ele quer saber. Ele não chama o Lewis para dar uma aula de psicanálise e dizer, olha, acredite no inconsciente, no seu filho unigênito, pulsão. Não, ele está interessado numa experiência ali de tensão, de como é que eu vou ser olhado e como é que eu vou olhar esse que eu não consigo reduzir a mim mesmo. Né? Essa é a graça. E esse é um tema que ficou um pouco, assim, olhando a peça uma segunda vez, minorizado. Né? Que, em geral, as religiosidades, elas dizem, nós estamos aqui para cultivar, para valorizar, para dar as condições para que aconteça uma ilusão maravilhosa, que a gente adora ter, que chama amor. A peça... ela não focou muito nisso, ou focou nisso indiretamente, mas eu acho que essa é a ilusão fundamental sobre a qual a psicanálise se estabeleceu. É uma forma de cura pelo amor. A transferência, né, é uma ilusão que cura as pessoas. Como é que pode isso acontecer? Né? Muito bem. Tinha uma moça lá atrás que levantou a mão, alguém lá atrás que eu vi, aqui a gente não... Quem foi que levantou a mão? Mas peraí, que teve alguém lá atrás, está ainda aí alguém que quer perguntar? Está ali. Ó, nós vamos ter essa pergunta, depois temos a outra aqui mais na frente, e a gente vai ter que ir encaminhando, porque a gente tem Você sabe que a gente gostaria de ficar aqui até meia-noite. Porque o debate é melhor que a peça, né, gente? Vamos falar sério. Mas a gente tem um limite também pelo teatro, pelo pessoal, que hoje é o Dia Internacional do Teatro e o pessoal tem que comemorar. Brincadeira, o pessoal tem horário aqui no teatro. Mas vamos lá, pode falar. É muito rapidinho. Para Monge, especialmente, um filósofo do século XVII, Spinoza, diz coisas muito parecidas com o que o budismo diz, que Deus é a natureza. Isso parece tão sábio, né? Queria saber da senhora se existe essa informação de que Spinoza bebeu no budismo, porque ele também conversa com Freud, né? Então parece ser um autor que tem uma convergência entre a psicanálise e o budismo. Isso é curioso, né? Spinoza do século XVII. Pode ser, então. A minha filha gosta muito do Spinoza, né? Então, o que o budismo fala, que tudo que existe é a natureza Buda. Buda significa aquela que acordou, que despertou. O nome iluminação foi dado depois na Europa, né, por causa do iluminismo, etc. Mas significa alguém que acordou, que vê a realidade como ela é. E atua nessa realidade para que seja melhor para o maior número de seres. Isso inclui toda a natureza, não é só ser humano. Ser humano não é recortado da natureza, só existe em inter-relação com todas as formas de vida. Então, o budismo vai falar muito sobre isso, que toda a natureza é a manifestação de uma sabedoria incrível, que nos maravilha, que a gente quer dar um nome para isso, mas é a própria força da vida se manifestando, né? Que é incrível mesmo, né? A gente olha e fala, como é que pode, né? Eu tive uma cadelinha que morreu agora do parto, né? Foi uma cesariana, me deixou 6 filhotinhos. Não dá tempo de chorar a morte da mãe, porque você tem que amamentar 6, né? De mamadeirinha e tal. E aquelas coisinhas desse tamanho já estão grandinhos assim, né? E você fala, como pode, né? Que maravilha. Então a gente quer dar um nome para isso. Mas a natureza em si, ela é mágica, é maravilhosa, é linda. E nós somos assim. E nós temos coisas em nós que ainda desconhecemos muito. E há tanto ainda a conhecer. Então, se Spinoza diz que o Deus de Spinoza seria mais ou menos isso que a gente vai chamar de natureza Buda, que está em toda parte, da menor partícula até o maior espaço, mas que não pode ser nominado. Você não pode... Agora, tem essas coisas de milagre? Tem. Agora, o milagre existe. Agora, o milagre é fantasia? Sei lá o que é, mas que acontece, acontece.
Você sabe que eu tive com a Paloma Amado, filha do Jorge Amado, anteontem. E ela estava falando que o Jorge Amado, questionado sobre isso, sobre não acreditava uma série de coisas e tal. Ela falou, mas isso aqui, pai, aqui aconteceu isso. Ela falou assim, milagre é milagre. Milagre a gente não explica, não tem explicação. Mas temos ali uma pergunta, por favor. Boa noite, prazer estar aqui, um show. A monja falou sobre religiões que talvez não conheça, não entenda a língua, mas aí não é entender é o Freud, né? O Freud eu brinco que o mundo é dividido em Excel e Word, né? Freud tem que ser, tá ali, e ele sentiu, ele estava no meio da moto indo para o zoológico, puta, deu um prazer, isso é Deus, é o sentimento, é a energia, né? E a energia, ela é Freud ou ela é Deus? Não sei. É da natureza da vida. Nós somos seres sensíveis, não somos? Nós sentimos coisas diferentes, temos percepções diferentes no corpo e na mente. A nossa mente é uma coisa maravilhosa, a gente está começando, não é a neurociência, está começando a descobrir intricacies, né, da nossa mente humana, das conexões neurais. Que coisa bonita! E tudo que a tecnologia fala de inteligência artificial é uma cópia rudimentar da mente humana. Então, nós ainda temos muito a caminhar para conhecer um pouquinho mais. E é tudo energia, tudo que está aqui é energia. E quando falam de polaridades, eu falo, ainda bem que existe, a gente tem luz negativa e positiva para ter luz elétrica. Então, não brigar pelas polaridades, mas perceber que pode se completar, como dois lóbulos cerebrais. O direito e o esquerdo não estão brigando entre si, tem funções que se complementam. Por isso que tinha um monge vietnamita que ele dizia uma palavra nova que eu adoro, que chama interser. Em vez de eu sou, tu és, ele é, nós intersomos. É tudo interrelações. Está tudo se interagindo com tudo o tempo todo. Então, a gente quer separar, dividir isso e aquilo. Não, está misturado. Interreligiosidade também, né? Exatamente, a interreligiosidade. E é isso aí, gente. Por aí que eu fale. Eu faria só uma nota de rodapé para a ideia de que a ideia de energia, o conceito de energia, ele é muito atraente, porque, no fundo, é como se ele equivalesse a uma língua fundamental. Né? Todas as partes, todas as relações, elas são conversíveis, né? De novo, a ideia de conversão, umas nas outras. Energia cinética, gravitacional, magnética. E isso tem um poder, vamos dizer assim, de atração spinoziano, né? A ideia de que, olha, você tem formas, né? Mas tem uma unidade fundamental. Que você experimenta na estética, né? Que você experimenta na ideia de que a vida é uma espécie de totalidade, ela é uma. Me diga uma coisa, qual é o aspecto mental nosso que não tem palavras, que é só imagens? Então, chama-se ilusão. Eu estou insistindo nesse assunto. É a realidade da imagem. Né? Só tem imagem na qual eu não posso nem nomear. Eu posso transmitir para você, por exemplo, não estou fazendo isso agora, provavelmente estou fazendo isso agora, mas uma imagem mental, que é só uma imagem. Alguém me falou recentemente que o subconsciente seriam só de imagens sem nomes. Porque a gente tenta chegar no Zen, naquele lugar onde você tem uma experiência tão pura de alguma coisa, onde a palavra não chega, onde o conceito não chega, que é apenas, que seria a experiência. Estou na motocicleta e eu tive uma experiência, que eu não posso nem dizer o que é. Existe? Freud fala sobre isso? Eu não sei. Tem gente que diz que o que o Freud queria com a pulsão de morte era isso, né? No fundo, intuir que existe uma espécie de negatividade fundamental, né? Que atravessa a linguagem pelo silêncio, que atravessa a imagem pela ideia de desaparição, que atravessa a existência na noção de repetição, né, de retorno ao inorgânico, mas que, enfim, tudo é conversível em energia, menos uma coisa, né, que a gente não sabe dizer o que é. Ou seja, nós vamos ter que pensar sobre esse tema aí. Tem mais, acho que tinha uma última pessoa. Quem foi que... Aonde?
Pois não, essa é a nossa última pergunta, depois a gente vai... Olha, só queria dizer que nós estamos online no nosso Instagram da peça, todas as semanas os debates são transmitidos online e ficam lá no nosso Instagram, para depois a gente curtir depois os detalhes dessa conversa tão gostosa e das outras que passaram. E obrigado ao pessoal que está assistindo a gente em casa. Pois não. E depois dessa pergunta, a gente vai passar para uma mensagem final, umas considerações finais de cada um. Uma coisa que me chamou a atenção foi a coletividade da religião, tanto como um mecanismo, um organismo de controle e dominação, assim como que cria comunidade, que acolhe, que é a enfermaria, né, da cura. Queria entender um pouquinho até da legitimidade, como vocês veem até um pouquinho dessa dicotomia, que vocês até trataram em alguns outros respostas e aspectos dos colegas também. Já que você tocou nesse ponto, eu acho que podemos fazer as considerações por aí, né? Não sei se você reparou como a ideia de enfermaria atravessa toda a conversa. A ideia é real e concreta. O Lewis, ele tem ali uma mudança de atitude quando ele é ferido e vai para o hospital, né? Uma enfermaria onde ele vai se restabelecendo, ele vai se recompondo. E a ideia é que ali ele encontra outros, né? Tem outros que estão como ele, assim como ficaram outros no campo de batalha. Quando o Freud tem um acesso no fim, e ele diz assim, eu vou levar você para o hospital. O Freud diz, enfermaria? Não quero. Mais ou menos como dizendo assim, não quero, não preciso desse coletivo que vai me acolher, que vai ir comigo até o fim, né? Essa ideia de que, no fundo, a vida é suportável porque a gente tem uns aos outros e que a gente não pode cair para fora do mundo, porque, por mais que a gente não queira, a gente tem uns aos outros, ela é muito cara à psicanálise, ela é muito cara aos processos de cura, e eu acho que aí está o melhor e o pior das formas religiosas, porque aí se infiltra a ideia de que, bom, então por aí eu consigo controlar comunidades, eu consigo criar comunidades, eu consigo subjugar comunidades também, né? Então, o mesmo princípio, né, que nos une é o pai da guerra, né? E o que a gente já tem entre uma coisa e outra é esse ponto assim, transitório, intermediário, a figueira onde a gente para meditar, que é a enfermaria, né? Talvez o consultório dos psicanalistas seja mais ou menos isso. Muito bom. Muito bem. Olha, gente, a gente vai ter que encerrar porque a gente tem limites aqui no teatro, mas eu quero dizer que a gente adoraria continuar isso. Vamos fazer uma passagem, Marcelo? Vamos fazer umas considerações finais passando por todo mundo? Bom, gente, eu acho maravilhoso aqui abrir a escuta. Na peça a gente faz isso, né? A gente fala, os personagens, né, falam, mas escutam muito. E essa escuta com vocês é um privilégio nosso, eu acho. Avisar que nós estamos aqui até final de abril. Então, se vocês puderem espalhar essa notícia, para nós do teatro é bastante importante. Muito obrigado pela presença, obrigado, Cris, obrigado, Monja. E para quem puder divulgar a peça e voltar para cá, até a próxima. Vou passar para o Ronaldo agora. Ronaldo. Bom, eu só tenho que agradecer a presença de todos nessa comemoração do Dia do Teatro, não podia ser melhor. Mas é importante dizer que isso só pode acontecer porque nós temos por trás disso um patrocinador e por trás desse patrocinador uma lei de incentivo fiscal chamada Lei Rouanet, que permite com que a gente possa comemorar e a gente possa concretizar esse espetáculo. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Cris, por favor. Paulo Sérgio Rouanet, que eu conheci, era um grande estudioso da psicanálise, né? Ele escreveu sobre a importância que a psicanálise podia ter como um discurso de emancipação, como um discurso crítico, né? Não só clínico, mas uma forma de entendimento e de articulação, né, da razão, né, que pode nos assim, libertar também. Queria agradecer muito ao empreendimento de vocês, a essa viajação de vocês pelo Brasil durante esses 5 anos, porque durante esses 5 anos a psicanálise no Brasil ela se tornou um fenômeno
mundialmente reconhecido, né? Porque não se sabe muito bem quais foram as condições. Eu acho que vocês fazem parte desse movimento, pelo qual a psicanálise tem um papel hoje muito importante na crise de saúde mental que a gente está vivendo, né? Ela se tornou, no Brasil, um discurso renovado, e eu acho que essa renovação tem a ver com a discussão e o debate com a cultura, com a política, com a arte, com a religião, como vocês estão promovendo. Então, em nome da psicanálise, agradeço vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso, parabéns, né? Parabéns a todos nós que viemos aqui, que podemos convidar outras pessoas a vir também a refletir sobre esse diálogo tão importante que é a da nossa vida, são as questões que nós, seres humanos, temos, e a questão da importância do despertar da consciência, de não ficar pequenininho no meu euzinho menor. Eu digo sempre, sai do eu da primeira pessoa do singular e entra na primeira do plural. E a gente, quando entra na primeira do plural, é esse prazer da convivência, de pensarmos juntos, de refletirmos juntos e de até pensar coisas diferentes uns dos outros, mas que podem se completar e a gente poder sair aqui um pouco melhor do que entramos. E eu tenho certeza que isso aconteceu com cada um e todos nós. Parabéns a vocês. Olha, eu queria dizer, primeiro, antes assim, do enorme prazer de receber vocês aqui, com tanta sabedoria, com tanta inspiração nas colocações. O Cris falou, me emocionou até você falar da importância que esse espetáculo pode ter nesse momento. Mas a gente realmente percebeu, a gente viu isso. O interesse pela psicanálise no Brasil é uma coisa impressionante. Nós temos feito esses encontros nos teatros, como a gente faz hoje aqui, mas também nas universidades, nas associações. Nós estamos indo conversar com as pessoas. E a gente percebe que o interesse pela psicanálise e o despertar da consciência, como você falou, é impressionante o anseio das pessoas, a necessidade que tem de conversar e de saber e de refletir. E temos ouvido pessoas que se contrapõem às suas próprias posições. Nós vimos pastores chegando aqui dizendo assim: eu gostei mais do Freud do que do Lewis. Obviamente não estavam se convertendo, eles estavam dizendo apenas: ele me fez pensar em coisas que eu nunca tinha pensado. E é muito bonito na peça também que ambos se modificam. O Lewis se modifica, o Freud no final. A questão da música do final, para mim, é tão bonito aquilo. Algo que toca e ao mesmo tempo a abertura que Freud tem que dizer é uma língua que eu não conheço. Alguma coisa me emociona, me perturba, eu não sei porquê. É tão bonito isso, essa vulnerabilidade que ambos se permitem dentro do espetáculo e que a gente percebe no público, nas pessoas que acompanham. O Cris, em particular, eu tenho que agradecer muito, porque não tem uma cidade que a gente foi no Brasil que eu não liguei para ele e falei assim: conhece alguém que pode vir fazer debate com a gente? E ele conhecia várias, em todos os lugares. Portanto, muito obrigado em particular. Eu perturbei esse homem, vocês não têm ideia, durante anos aí perturbando ele. Obrigado, Cris. Vai ser perturbado, E, Monja, muito obrigado mais uma vez pela sabedoria, pelas inspirações aqui. Obrigado vocês pela gentileza de estarem aqui com a gente. Obrigado, gente.